As coisas deste mundo são falhas, mas há um meio de comunicação que não falha, é a oração. Porque a oração tem sempre uma linha aberta. Você e eu podemos falar com Deus na hora que quisermos, e melhor, do jeito que quisermos, porque Deus está com seus ouvidos sempre abertos para ouvir a nossa oração. Porque falar com Deus é como falar com um amigo. Deus está sempre perto. Os discípulos um dia chegaram para Jesus e disseram assim: Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus então os ensinou a orar. E eu quero ler para vocês a oração que Jesus fez quando então estava ensinando os seus discípulos no processo da oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esta foi a maneira de Jesus ensinar os discípulos como orar, chamar a Deus de Pai. Pode notar que Jesus não usou palavras difíceis, usou palavras simples. A oração, ela demanda também um pouco de fé. E às vezes as pessoas dizem assim: pastor, a minha oração não passa do teto, porque a minha fé é muito pequena. A oração não precisa passar do teto. Sabe por quê? Porque Deus está aqui. A oração não precisa ser tão forte que ultrapasse os limites do telhado, porque Deus está aqui do nosso lado. E se Deus está aqui, Ele pode ouvir tranquilamente a nossa oração, ainda que ela não alcance o teto. Mas Deus tem uma outra coisa que é mais bonita ainda do que isso. Ainda que eu não diga uma só palavra, Deus pode ler os pensamentos da minha mente e do meu coração. Só a divindade tem o poder de entrar dentro da nossa mente e do nosso coração e entender os desígnios, entender os pensamentos. Então, mesmo que você não consiga dizer uma só palavra, mas só de pensar em Deus, o Deus que está aqui do seu lado, que está dentro de você, Ele está ouvindo a sua oração. Amém? Não é gostoso saber isso? Queria falar para você rapidamente de algumas orações da Bíblia, para você ter uma ideia de que não existe uma regra, olha, a oração tem que ser assim ou assado. Por exemplo, um dia Abraão mandou o seu servo Eliezer buscar uma esposa para o filho. Sabem o que aquele servo fez? Ele fez os camelos se ajoelharem, e ele próprio ficou em pé, e ele orou. Uma oração no mínimo intrigante, interessante. Os camelos se ajoelharam, mas ele, o servo, ficou em pé, e ele pediu a Deus que Deus o ajudasse na escolha daquela que seria a esposa de Isaque. E Pedro também não se ajoelhou. Pedro estava andando em cima do mar, na direção de Jesus, quando desviou o olhar de Jesus e começou a afundar. E Pedro então gritou: Senhor, salva-me. Uma oração também muito interessante. Jesus estendeu a mão. Mas e a oração que foi feita pelo publicano? 2 homens desceram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu ficou em pé com energia e dizia: eu jejuo, eu devolvo o dízimo, eu isso, eu aquilo. Do lado, um pobre, coitado de um publicano, um pecador, ele dizia assim: Senhor, tem misericórdia de mim, miserável, pecador. E Jesus disse: aquele publicano voltou para casa com a bênção de Deus. Nós podemos orar como Daniel orou. Daniel tinha um hábito
3 vezes por dia ele dirigia o seu olhar na direção de Jerusalém e ele orava. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Deixa-me falar uma coisa sobre uma oração específica, a oração particular. A oração pode ser pública, com muita gente, numa igreja, num auditório, em casa, mas nós podemos fazer uma oração solitária, lá no nosso quarto. Jesus disse assim: quando você quiser orar, entra no teu quarto e fecha a porta. A oração particular é muito forte, é muito poderosa, e quando nós particularmente passamos tempo com Deus, a sós com Deus, nós começamos a entender Deus melhor, e Deus começa a influenciar a nossa vida, e as coisas começam a acontecer, e Deus, a impressão que eu tenho na minha mente, e Deus começa a nos empurrar na direção da eternidade. Mas há uma outra oração muito importante, é a oração intercessória. Quando você ora por alguém, por uma outra pessoa, e eu poderia provar pela Bíblia, pela palavra de Deus, que a oração intercessória tem muito poder. Por exemplo, vocês conhecem a história de Jó, o homem que na Bíblia é tido como o homem da paciência, o homem do sofrimento. A minha Bíblia diz, no capítulo 42 do livro de Jó, que Deus mudou a sorte dele quando ele orava por seus amigos. Quando você ora por alguém, é como se a balança em favor daquele alguém aumentasse positivamente. Mas não é só o alguém pelo qual você está orando que é abençoado, você também é abençoado. A oração deve ser feita sempre em nome de Jesus. Não devemos orar para os santos, não devemos orar para os líderes religiosos, não devemos orar para os espíritos, para os gurus, para os sábios, para os espíritos. A oração tem que ser a Deus, e é em nome de Jesus. Por que orar em nome de Jesus? Porque Jesus é o único intercessor entre o homem e Deus, porque Jesus é o nosso advogado. A minha Bíblia diz em 1 João capítulo 2, filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Cada vez que eu oro, eu entendo que eu estou abrindo os celeiros do infinito, porque a oração, ela é uma chave na mão da fé, para abrir o celeiro do céu, onde estão armazenados os ilimitados recursos da onipotência. E esse pensamento é bonito demais. É como se eu tivesse aqui no meu bolso uma chave que pode abrir os celeiros de Deus, o celeiro do céu. E cada vez que eu oro, então é como se eu tomasse essa chave do meu bolso e colocasse na porta do celeiro de Deus e abrisse a porta, e lá dentro, então, com certeza, eu encontraria todos os tesouros da onipotência. Isso é oração. Agora, a oração, ela tem que ser feita com fé. O que é fé? A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a convicção dos fatos que se não veem. Hebreus 11:1, e no verso 6 do mesmo capítulo 11 de Hebreus, a Bíblia diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que orar com fé. Quando oramos com fé, nós nos apoderamos do poder do infinito amor. O que é fé? Fé é confiar em Deus. Fé é acreditar que Ele nos ama e sabe o que é melhor para nós. Por outro lado, nós podemos fazer a nossa fé crescer. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. Então vejam, temos que orar, mas temos que orar com fé. E sempre nesta altura do tema vem aquela grande pergunta. E a pergunta é: que devo fazer? O que fazer? Primeiro, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Um dia
nós não o encontraremos mais. Os ímpios não o encontrarão mais. A porta da graça se fechará. Vamos buscar ao Senhor enquanto podemos encontrá-lo. Segundo, devemos orar pelo menos 3 vezes ao dia, o mínimo que devemos fazer. Mas a despeito de orarmos 3 vezes ao dia, nós podemos passar um dia inteiro em oração. Isso não significa passar o dia inteiro ajoelhado, mas significa viver uma vida de constante comunhão com Deus. Terceiro, buscar a Deus de todo o coração. E quarto e último, pedir com fé, porque quem duvida é semelhante, diz a Bíblia, à onda do mar que é impelida pelo vento. Bom, se fizermos isso, com certeza nós teremos uma rica vida de oração. E eu vou dizer uma coisa assim, bem do coração: se você quiser ir para a eternidade, e quer, tem que viver uma vida de oração. Não é o título, não é o dinheiro, não é a beleza, não é a fama, não são essas coisas que nos levam para a eternidade. O que nos leva para a eternidade é o nosso relacionamento com Jesus, o nosso Salvador, amém? Viva uma vida de oração. Um dia desses, o príncipe Charles esteve aqui no Brasil. Ele visitou uma favela no Rio de Janeiro. No dia seguinte, o jornal trazia a seguinte declaração: um dos garotos que o viu de perto, entrevistado pelo jornalista, disse o seguinte: o mais bonito de tudo é que mesmo ele não entendendo a nossa língua, ele parava e demonstrava atenção para ouvir o que a gente falava. Eu queria terminar o programa de hoje dizendo para você que Jesus é o grande príncipe do exército do Senhor. E quando você fala, Ele presta atenção. Cada vez que você e eu nos ajoelhamos e nos aproximamos de Deus através da oração, o príncipe do exército do Senhor vem e se coloca ao nosso lado. E naquela hora, o lugar onde você e eu estamos é um lugar santo. O que é que você precisa hoje? O que é que está tocando o seu coração? Qual é a sua aflição? Qual é a sua tristeza? Qual é a sua preocupação? Fale com Deus agora. E no momento em que você estiver falando, o príncipe do exército do Senhor virá ao seu encontro e ficará ao seu lado e vai dar as orientações, as bênçãos, a alegria, todas as coisas que você precisa, porque Deus supre em Cristo Jesus todas as nossas necessidades, em todo lugar, em todas as circunstâncias, sempre, sem parar. Eu sei de uma coisa, que enquanto você estiver segurando a mão de Jesus, enquanto você estiver segurando a mão de Deus, você estará sendo salvo, porque Jesus disse assim: todo o que o Pai me dá, esse vem a mim, e o que vem a mim, eu nunca lançarei fora. Se você um dia não estiver na eternidade, não será culpa de Jesus. Se um dia eu não estiver na eternidade, não será culpa de Deus. Vamos nos apegar a Deus? Vamos permitir que Deus nos leve para a eternidade? Vamos viver essa vida de comunhão e oração. Incline a cabeça. Pai nosso, obrigado porque já aprendemos sobre Deus, porque já aprendemos sobre a Bíblia, e agora aprendemos sobre a oração e a fé. Nós queremos, nosso Pai, viver essa vida de comunhão, essa vida que leva para a eternidade. Que em todas as circunstâncias do nosso jornadear aqui, nós tenhamos uma íntima ligação com o Senhor Jesus. Queremos nesta hora te oferecer o nosso coração, e que ele seja a tua morada, a tua habitação, para que um dia
nós estejamos na tua habitação, na tua morada na eternidade. Oramos agradecidos em Cristo. Amém.